Olá, amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos ao nosso podcast. Estou aqui do meu lado com Caio e Ike. Meu nome é Rodrigo e hoje neste podcast iremos trazer alguns profissionais de diversas áreas onde abordaremos alguns assuntos, tais como desastres da natureza, avanços tecnológicos, drogas e também animais peçonhentos. É importante a gente falar que a gente queria agradecer muito a todo esse estúdio da Onda FM que tá proporcionando pra gente nosso Equipe microfone maravilhosa! maravilhosa. A gente teve uma recepção muito boa aqui. A Paty, nossa coordenadora, tá aqui do lado. Que veio, trouxe a gente até trouxe aqui. a gente, tá ajudando a gente na proporcionou gravação. isso. Exatamente. Junto E a com Ruana, Ruana, a né? diretora da escola, Colégio Esfera, né? Que proporcionou tudo isso pra gente. Que Maravilhoso. Carrega Queria o citar nome. também a quarta integrante do nosso projeto, que é a Isabela. Ela não pôde vir hoje na gravação, né? Mas tá aí sempre ajudando a gente em Com certeza. Ela que ajudou o roteiro e tudo. É isso aí. Vamos lá. Boa tarde, Jarbas. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por comparecer aí ao nosso podcast, né? Para começar nosso papo, eu queria começar te perguntando como é que é o seu dia a dia na patrulha. Sei que você trabalha na Polícia Militar, né? Queria saber como é mais ou menos a sua rotina. Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade do Colégio Esfera, da Patrícia aí, ter feito o convite. E estou muito contente de estar aqui com vocês para poder desenvolver esse trabalho de hoje. Bom, basicamente o nosso serviço operacional, ele começa. Nós temos diversas equipes, né? Com vários tipos de policiamento diferentes, mas o policiamento do rádio patrulhamento, que é onde eu trabalho, ele se inicia às 6h30 da manhã, porque a outra equipe sai às 7h, então a gente tem ali uns 30 minutos ali de prática desportiva. A gente faz uma prática desportiva que não era costumeiro, mas de uns 2 anos para cá começou a ter esse horário, né, de prática desportiva. E posterior à prática desportiva a gente vai fazer a higiene pessoal lá e se fardar. A gente tem a reserva de armas lá onde ficam os armamentos, ficam os equipamentos, ficam armazenados. A gente equipa as viaturas, né, tem os equipamentos da viatura e os equipamentos individuais, né. Da viatura seria o decibelímetro lá, que é o que mede os decibéis aí nas festas de pancadão. Nós saímos com uma impressora, onde hoje com a tecnologia, que é um dos temas abordados por vocês, as multas hoje em dia a gente é tudo feito no sistema, no nosso próprio, a gente chama de TPD, que é Terminal Policial, Embarcado. E a gente já faz as multas ali, já sai tudo ali, já imprime ali mesmo. Então a gente tem uma impressora, tem um celular, que é da viatura, são o decibelímetro, a gente pega aí tem os equipamentos do policial, que seria a tonfa, né, que é para defesa ou ataque, e temos a arma de incapacitação neuromuscular lá, que é a IN, que é chamada, que é a taser, né, que é a arma de choque. Que é uma arma de choque que de uns 5 anos para cá foi desenvolvida, e a gente usa a mais top, né, a ponta da linha mesmo. O melhor que tem no mercado hoje em dia é o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo usa. E o armamento, que já é de carga nossa, né, então eu levo para casa, tudo. Posterior a equipar a viatura, a gente faz uma preleção com o nosso supervisor, que seria o sargento ou o tenente, que o tenente comanda as cidades, o sargento comanda ali o grupo, né, que dá, por exemplo, as equipes de Caraguá, tem um sargento e ele que comanda todos. Ele vai definir em que viatura, que setor que eu vou ficar. Caraguá tem 3 setores, né, sul, norte e centro, e aí ele fala: "Hoje você vai ficar no centro, amanhã você vai ficar no sul", é ele que determina. Posterior, a gente inicia o serviço dando ciência para o Copom, que a viatura está disponível para atendimento de ocorrência, e aí começa o patrulhamento, né. A gente tem um cartão que chama cartão de prioridade de patrulhamento, ele define as ruas que eu tenho que passar, mais ou menos o horário, é feita uma conta devido os índices criminais, tem todo um estudo por trás disso. E aí o capitão, que seria o comandante do policiamento da cidade, ele fala: "Ó, em tal rua é o maior índice de crime", que seria, por exemplo, ali perto da Sebastião Moreno Policeno, onde é a escola ali,
tem uma certa quantia de crime ali e a gente vai intensificar o patrulhamento ali. Vocês têm essa equipe para fazer essa pesquisa? Tem. É tudo, tem a administração, né, tem os policiais que trabalham na rua e tem os policiais que trabalham administrativamente. E aí eles fazem essa mancha criminal e nessa mancha criminal é criada a estatística e é onde é distribuído o policiamento. E aí nós seguimos nesse patrulhamento e aí durante o patrulhamento, tem as ocorrências ainda que quando você liga o 90 vai para a viatura que está disponível mais perto, e a gente segue no patrulhamento e aí, usa o poder de polícia, que seria o poder discricionário de fazer a abordagem, né. E aí conforme, me suspeitei daquele cara ali, ele tem uma atitude suspeita, uma vez que não existe pessoa suspeita, mas sim atitude suspeita, né. Então aí eu suspeitei da atitude daquela pessoa ali, vou abordar, vou ver, vou consultar os antecedentes criminais dela. Hoje nós temos um aplicativo que foi desenvolvido esse ano, né, esse ano, é um aplicativo, chama Cortex, não sei se vocês já ouviram a entrevista do governador falando. Esse é um sistema de informação, de ponta, de última geração, onde não tem como mais mentir. Por exemplo, o que acontecia, eu tenho um irmão, eu decoro data de nascimento, o nome de pai, nome de mãe é a mesma coisa, ou até mesmo o número do RG. E aí quando o policial aborda, eu vou consultar o número do RG do cidadão, ele deu o número do irmão, o irmão não tem passagem nenhuma, não tem crime nenhum, o irmão não cometeu nada, agora o cara já tá até procurado. E aí acontecia isso muito no passado. De uns 20 dias para cá, a gente começou a usar esse aplicativo aí, esse sistema de busca, que eu tiro a foto da cara da pessoa, do rosto, Já e o identifica. próprio já identifica, já volta tudo. Caraca. O senhor já trabalha há muito tempo na polícia? Então, daqui mais 3 meses vou completar 15 anos, 15 Olha, anos? 15 anos de polícia e 15 anos de rua, né, nunca cara, trabalhei um dia na administração. Minha Eu não curio sei nem como é que faz. minha cê curiosidade é saber como que essa tecnologia influiu no seu pensamento, assim, diante do seu trabalho por tempo, assim, você Uhum. foi, né, foi modificando junto com essa tecnologia, você falando mesmo do Cortex, essas novas tecnologias chegando, como que foi sua reação? Então, eu já entrei, apesar de ter 15 anos de polícia, eu já entrei numa fase diferente, né. Eu já entrei numa fase onde a gente no curso de formação de polícia, a gente já ia aprendendo, sobre essas tendências, porque é uma tendência, né. A sociedade tá evoluindo na tecnologia e a polícia tem que evoluir junto, porque senão vai ficar para trás. E aí tem os crimes cibernéticos, tem muita coisa. Hoje em dia, o crime se adaptou também, né. O crime, hoje em dia, a gente costuma falar que aquele roubo que tinha antigamente, que o cara colocava uma arma na cintura e saía para roubar, não existe mais, é poucos. A gente atende aí um por mês ou um a cada 6 caramba, meses, porque o crime ele evoluiu para aquele para os crimes cibernéticos, que ele tem o golpe do Pix, tem, as ligações, golpe de internet, cartão clonado, são outras coisas que o cara não vai arriscar a vida dele. Verdade. Ele às vezes ele arrisca a vida dele para pegar R$ 20 ou um celular, sendo que numa ligação ele consegue enganar uma pessoa e ganhar 20, 30, como eu já atendi de um cara perder 20.000. nossa. Pior que Um é golpe do verdade. Pix, entendeu? Então, até mesmo o próprio crime, ele evolui e a polícia tem que acompanhar, porque senão a sociedade fica à mercê desses indivíduos, né. Evoluiu como um todo, né, não só a Sim, polícia, sim. tudo dentro da sociedade Eu evoluiu com acho a tecnologia. que tem um pouco mais de resistência na tecnologia para os policiais mais antigos, que tem policial aí que entrou em 88, né. Nem a Constituição não tinha ainda tem policiais com 35, 36, 37 anos de polícia, e aí para eles é mais difícil, né, se adaptar Aceitar, né? aceitar e se adaptar a esse tipo de tecnologia. E aí, para mim que é uma geração mais nova, apesar de ter 15 anos de polícia já, a gente já acompanhou mais o a tecnologia e vê que é mais fácil, né. É, Então, é que nem antigamente para fazer uma multa demorava aí 10, 15 minutos. exatamente. Hoje leva 3,5 segundos para Caraca, fazer. Eu só preciso digitar a placa, aí volta todos os dados, volta a foto do proprietário, endereço, tudo. Caramba. Então, é aliado também com o sistema de câmeras que tem aqui em Caraguá, então tá ficando cada vez mais difícil para o crime
se fortalecer e ganhar força aqui em Caraguá. Interessante. Você citou, que vocês têm diferentes grupos policiais na hora de fazer o policiamento. Ocorre de vocês terem essa divisão de funções? Tem a divisão de função. A minha equipe, no caso, é o rádio patrulhamento, né, que é o rádio patrulhamento padrão, que seria atendimento de ocorrência, e o patrulhamento preventivo. E aí nós temos ronda escolar, temos equipes do ProERD, tem a ronda escolar que só ronda a escola, tem o ProERD, que são os policiais lá que fazem o programa de prevenção contra as drogas, né, e temos a Ronda Maria da Penha, que só atende ocorrências envolvendo, violência doméstica, contra a mulher, essas coisas. Temos também a Força Tática, né, que é o que seria a última barreira que tem ali, porque eles são mais equipados que a gente, que tem a viatura maior, mais equipados, mais policiais, né, e então eles são ali o apoio, eles são o apoio. E nós temos a viatura do sargento, que seria o apoio, e a viatura do tenente, que é a última linha ali, que não tem mais ninguém acima dele, né. E aí tem também tem o Águia e tem os outros pelotões de apoio, que seria o BAEP, seria batalhões especializado, né, que seria BAEP, GAT, COI e a cavalaria e o canil. São todos esses policiamentos aí que a polícia dispõe. O senhor veio daqui mesmo, de Caraguatatuba? Sou praticamente um cidadão caraguatatubense. Eu nasci em São José dos Campos, mas eu vim pra cá, eu tinha 12 anos de idade. Caramba, Então eu vivo mais aqui do que lá. que Vivi legal. muito mais tempo aqui do que lá. Eu me sinto mais caiçara do que joseense. Você citou, o fato de não ter pessoa suspeita, atitude suspeita. Eu queria saber um pouquinho, você tem como discorrer um pouco sobre como você, identifica uma pessoa, como que tipo de atitude é suspeita, assim, como você sabe quem abordar? Então, é uma pergunta bem pertinente. O que acontece é o seguinte, nós temos o policial no dia a dia, ele vai pegando também, trejeitos, informações, vão pegando, atitudes de outros policiais mais antigos, então a gente vai adquirindo aquilo lá pra gente, é como se fosse passando de pai para filho mesmo. Sim. Uhum. E aí, a gente cria um sentido, um sexto sentido. Sim, sim. Um olho E clínico. o sexto sentido é que seria nos jargões policiais a gente chama de tirocínio policial. Então eu olho para aquele cara ali, ele tá estranho, mas por que que ele tá estranho? E aí inclusive hoje em dia, quando a gente, faz uma prisão, tem a audiência de custódia, Sim, que onde o judiciário, o juiz, ele verifica a circunstância sim. da prisão. Então no caso, ele vai ver se a prisão foi justa ou não foi. E aí uma das perguntas que ele faz: "Você prendeu o indivíduo, como que você chegou até ele?" Pra saber, né. Por exemplo, você passa meia-noite numa conveniência, e aí o cara tá de capacete dentro da conveniência. Não é atitude suspeita? Ele tá falando lá com a atendente de capacete, roupa Ah, escura, É, são algumas ele tá no local já que é conhecido pela comercialização de tráfico, um tempo, né? a famosa biqueira, o cara tá lá na biqueira. Tá lá sentado, não faz nada, só você vê que ele tá numa atitude suspeita, né. Então, são essas coisas que você vai adquirindo só com o tempo, com a experiência mesmo. Certo. interessante. Você falou que tem 15 anos, né, já de carreira aí. Você sabe dizer se a abordagem mudou ao longo do tempo ou como ela é feita hoje em dia, pelo menos? Sim, 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 mudou muito, mudou muito. Eu entendo que, eh, por causa da evolução da tecnologia, tudo hoje em dia tem celular, tem câmeras aí, tem câmera de vigilância que pega até 3 quilômetros, né. É, É, me falaram isso. Então, assim, é que nem eu falei, tem policiais que são mais antigos, eles entraram na polícia, a Constituição do Brasil nem era o que é hoje, em 88 nem tinha, então as leis eles tinham acabado de sair de uma repressão militar, de uma ditadura, eram diferentes, né. E aí, hoje em dia, com acesso à informação, celular, hoje em dia, você consegue saber seus direitos,
né? Você clicou ali no Google, você sabe por que que você tá, qual que é o artigo que me autoriza a fazer uma busca pessoal em você. Uhum. Então, acho que o acesso à informação também Sim. é muito importante para a evolução das abordagens de hoje em dia. E é o que eu falei, as abordagens mudou porque antigamente pra você puxar antigamente ainda falava DVC, né, agora é antecedentes criminais. Mas, se você puxar um DVC, era 20 minutos. Você Uhum. tinha que ligar e tal. Hoje em dia, com uma foto, eu já consigo saber todos os seus dados. Verdade. Ah, nome de pai, nome de mãe, até endereço. Se você tiver uma habilitação, eu sei até o endereço da sua casa. Nossa. Caraca. Então ficou muito mais fácil. E aí o corpo a corpo ali também, né, de você, às vezes, querendo ou não, é um trabalho insalubre, que a gente fica exposto, né, a ficar tocando nas pessoas também, porque você não sabe como que é a saúde da pessoa e tal. Então, hoje em dia a gente, eh, foca mais ali na parte de armamento, faca, ou arma de fogo em si, e aí com a entrevista, até mesmo com a foto ali, a gente consegue liberar até muito mais rápido a pessoa Uhum. na abordagem, né, do que nem antigamente eu falei pra vocês, 20 minutos numa abordagem, hoje em dia é 5 segundos, É. Verdade. né, é só uma foto. Aqui em Caraguatatuba, o senhor considera como uma cidade mais amena, de... Então, eu acho que assim, ó, o crime, é o que eu estava conversando com vocês antes. Sim. O crime, ele sofre uma mutação, Sim. dependendo da área, né. Aqui nós temos outros crimes que não são tão comuns igual em São José, por exemplo. Com certeza. Aqui, a geografia, a o acesso aos lugares é um pouco dificultoso, então, auxilia na prática do tráfico, por exemplo. Entendeu? Auxilia na prática do tráfico. Você, vai chegar num lugar, aí eles têm a visão, então fica muito mais difícil para a polícia surpreender o cara ali cometendo crime, né. Então, eu acredito que Caraguá, de uns 2, 3 anos para cá, tem caído as práticas de roubo, né. Hoje em dia você vê muito, os roubo a transeunte, Sim. que seria o celularzinho, porque o celular ele virou uma ferramenta cara, que hoje em dia você pega um adolescente aí, tem um iPhone 15, É. e aí tá com 10.000, 12.000 no bolso aí, né. E aí e às vezes o ladrão não precisa nem de muito, só precisou de olhar feio, É mesmo? né. Então, é por isso que eu falei, aqueles crimes de mão armada mesmo que os cara ia, É mais parou, porque complicado, o né? cara, ele percebeu que se ele entrar com o celular dele, ele consegue tirar muito mais dinheiro, fazendo um golpe ali, um golpe do Pix, um golpe do boleto, ou ligando pra sua mãe falando que você tá sequestrado, do que em si foi lá e sequestrar você em si mesmo, né. Entendi. É. Então fica que eu falei, o crime ele vai se adaptando, se moldando e seguindo as tendências também, né. Entendi. É, até muito mais seguro pro ladrão, né, infelizmente. Isso é verdade. Você falou do tráfico em Caraguatatuba, que é muito favorecido, né, pela Uhum. geografia do local. Você vê muitos casos do tráfico chegar em adolescentes, jovens, assim, você acaba abordando muito isso? Sim, eu vou falar pra você que no tráfico hoje em dia, a grande maioria dos, eh, dos indivíduos que fazem a prática do tráfico são adolescentes. É mesmo? Até mesmo porque a lei ela é mais branda, né, então hoje em dia um cara com 30 anos no tráfico ou no mundo do crime, ele é velho, É velho. ele é velho. Ele conseguiu chegar nesse na verdade ele é o vencedor, porque ele conseguiu chegar com 30 anos, porque hoje em dia é bem menos, né. Então a gente eu pelo que eu verifico ali, a média de idade é entre 14, 13, 14, até os 20 anos ali. Porque a lei é mais branda, né, Entendi. e ali o cara caiu uma vez, Vai ele primeiro voltar. que o adolescente ele não comete nem crime, Uhum. ele comete um ato infracional. Um ato infracional semelhante ao Crime. crime, no caso de tráfico. Então, se o cara, um adulto, um maior de idade, cair num crime de tráfico, é um crime hediondo, ele vai pegar aí de 2 até 4 anos. Um adolescente é 3 meses. Nossa. Passando por uma medida socioeducativa, é 3 meses lá na Fundação Casa, aí lá ele vai ter aula, vai ter
o horário de comer, tudo certinho. Então, por isso que proporciona a entrada desses jovens, porque primeiro não tem acesso à informação, não tem acesso, às vezes não tem um berço em casa, e aí A busca, né? é, Busca pela aí pelo aí o cara sustento. então, é o busca do sustento, ele às vezes não tem uma família estruturada, e aí ele vê no traficante ali, no dono da quebrada ali, como o exemplo a ser seguido, porque o cara tem o respeito. Então ele fala: "Pô, eu quero ter esse respeito. É, Pô, o cara tem um tênis legal, eu quero ter um Jordan daquele". Então ele fala: "Ah, como que você conseguiu?" Ele fala: "Ah, traficando". Ah, então já sei a saída, né. E aí, vai caminhando por esse caminho, e é um caminho que certo. não tem volta, dificilmente conheço poucos, mas pouquíssimos mesmo, que conseguiram sair, ileso, ileso. Porque alguma cicatriz vai ficar, alguma coisa, uma cadeia você vai puxar, você vai entrar numa guerra, então é complicado. Isso É. entra na ideia que o ambiente forma a pessoa, né? Sim, você é fruto do meio que Você é você vive. fruto do meio que você vive, Você é exatamente. fruto, tem um estudo que fala que você é o resultado das 5 pessoas que te cercam. Então, se você buscar ter pessoas ali, que têm um valor agregado ali, tanto intelectual quanto, social, você vai estar inserido naquele meio, você vai seguir aquilo, né. E não tem, é uma forma que não tem como dar errado, né. É, Se você é cercado de pessoas boas, não tem como você dar errado, né. E aí, se você é cercado de pessoas que não têm o valor social, não tem ali o valor moral, você vai começar a achar que aquilo ali é o correto. E aí é onde que inverte os valores, né, Aham. e aí o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. E aí depois que uma vez que você caiu nesse looping aí, você não vai ser difícil sair, vai ser difícil sair. é triste muito, eu vejo muito isso, né, ah, às vezes os jovens eles só não têm esse conhecimento, né, essa visão que a gente tá conversando aqui, Uhum. Perspectiva, né? eh, e acontece que, às vezes não tem nem muito acesso a pessoas diferentes, a visões diferentes, então ele nasceu lá no bairro que tem o perigo, que tem o tráfico e acaba ficando lá por toda a vida, né, acaba não É aquilo que é aquilo que eu falei, né, você é fruto do meio que você vive. é, Se Exatamente. aquilo ali você cresceu vendo aquilo ali, você vai achar normal. E Exatamente. aí quando você normaliza uma prática, A banalização do mal, né? você banaliza o mal, você, normaliza aquela prática ali, vai se tornar uma coisa normal para o seu dia a dia. é, E aí uma coisa que você vai ficar escandalizado, ele vai achar normal. E Exatamente. aí uma vez que passou uma dificuldade em casa, para ele pular para essa outra fase aí, só é, só só falta o convite. Exatamente. Tanto que eu já vi diversos casos onde a pessoa que cometeu os tais atos nunca acha que tá errada. Porque na perspectiva dela, ela realmente não tá. Pela vida que ela teve, ela nunca esteve errada. Ela só tava buscando uma forma de ganhar dinheiro. É. Ela acha que o sistema O é o sistema é o culpado, errado. o É. sistema é o culpado, né, mas como a gente estava conversando ali fora do ar, enquanto faltar uma enxada e um terreno para carpir, eu acho que essa falácia de o sistema que está ajudando, que está corrompendo, que tá não dando oportunidade, é mentira. Porque eu conheço várias pessoas, eu também nasci pobre, eu tenho uma história, meus pais são pedreiro, meu pai é pedreiro, minha mãe é diarista, e nem por isso eu cresci na quebrada também, nem por isso eu me corrompi, né. São os é, valores ali que você vai na sua, idade latente ali, que você vai adquirindo das pessoas que estão perto, apesar de ser simples, mas eles tinham valores, né. Com E ah, certeza. agora aí o problema é você ser não ser simples e ainda não ter o valor. E aí fica complicado pra lutar contra, né. Sim, realmente. com certeza. Eh, você tinha falado, espera aí que eu eu juro que eu anotei aqui. Ah, você tem alguma história de algum adolescente que você viu, acompanhou a história dele, viu ele sair ou não do tráfico? Algo que vem Então, assim na eu mente? vi, eu tô, como eu te falei, eu tô há 15 anos aqui na Polícia Militar, mas eu tô em Caraguá, tô há 10 anos. Eu Ah, tá. trabalhei 5 anos, na costa sul de São Sebastião e um pouco na costa norte aqui de São Sebastião. Na costa sul, eu conheci um menino lá, eu vou falar o nome dele, mas, eu prendi ele, tinha 12 anos.
E ele, com 12 anos, não comete nem crime. Criança não comete crime nenhum. Caramba. Não. Aí tava furtando uma banca de jornal. E aí, beleza. A gente conduziu até a delegacia, saiu junto com a mãe, com o responsável lá e tal. Algum tempo depois, ele já era adolescente. Aí eu prendi ele de novo. Aí ele. Aí foi pra fundação. Prendi ele no tráfico. Depois eu vim pra Caraguá, nunca mais vi. Aí eu comecei a trabalhar aqui, a gente foi atender uma ocorrência de tráfico, uma averiguação de tráfico no bairro do Rio do Ouro. E quem tava lá? Ele. Ah, não. Mas já era maior de idade. Nossa. Eu aprendi ele nas 3 fases da vida dele. Dessa vez foi definitivo, né? Não foi definitivo, É. porque, né? Ele vai ser solto. Porque quando você atinge a maioridade, os crimes que você cometeu na adolescência é zero, né? Não tem antecedente Ah, criminal. tá. Então, aí a vida dele começou ali, mas ele não aproveitou a segunda chance que ele teve, né? Ele continuou na prática. E aí, agora faz um tempo que eu não vejo ele. Não faz um tempo que eu não vejo ele. Provavelmente deve estar preso. Provavelmente. Mas o senhor já acompanhou alguém que conseguiu sair? Cara, vou ter que fazer muita força pra Lembrar. pra lembrar. Vou ter que fazer muita força. Já ajudei, Já ajudou? já ajudei, Ajudou. já ajudei. Já eu, assim, a gente, explana para as pessoas, não para dizer que assim: "Ó, eu sou o cara", não tem nada a ver com isso. Ah, claro. É para dizer que a gente, dentro do nossa farda aqui, também tem um coração, a gente também se compadece Ser das humano. pessoas, né. Já aconteceu de eu prender era um casal de adolescentes, a menina tinha 16, o menino tinha 14. Eles estavam furtando o relógio de água. E aí, meu, eles tinham furtado já uns 5 na mesma rua. A gente entrou na rua, assim, tava a coisa mais linda, um monte de chafariz na rua. E aí ela não conseguiu correr, o menino ligeirão conseguiu correr, caiu no mato, sumiu. A gente colocou ela na viatura, foi até a casa dela. A casa dela é numa região bem carente aqui do Golfinho. E aí falamos com os pais dela lá e tal. Os pais falou: "Pô, a gente não ensina isso pra eles, a gente é bem humilde". Eu entrei na casa lá, eu vi a situação, chegou até dar um nó na garganta, porque a pessoa não tem geladeira, não tem nada e tal. A casa, ela foi construída num tipo num mangue, e aí a parede servia como um filtro, então dentro da casa tinha um tanto de água, assim, de uns 10, 15 centímetros, que não secava Caraca. nunca. Você podia secar 2 segundos depois, já estava cheio de novo. Nossa. E aí era o chinelo boiando, e eles tinham mais irmãos, né. E aí a gente conversou com os pais, o pai foi acompanhar ela até a delegacia, e aí ela falou ele falou: "Meu, é meu filho, ele tem problema com droga e tal, ele vendeu o motor da geladeira, ele vendeu gás, vendeu tudo". E aí, a gente foi apresentar a ocorrência, deu uma meia hora mais ou menos, a mãe apareceu com ele lá, na delegacia, colocou ele no ônibus e levou até a delegacia. Aí, a gente falou: "Pô, tem uma coisa diferente nele", Sim. porque normalmente protege, mas ela falou: "Não, a gente é humilde, mas a gente não gosta desse tipo de atitude, a gente não incentiva, e se eles erraram, eles vai pagar". E aí a gente até comentei lá com a minha equipe, falei: "Pô, esses pais estão na dificuldade, mas a gente tá vendo que eles estão tentando fazer alguma coisa diferente. Vamos ajudar eles". A gente se reuniu lá, cada um tirou do bolso, fez compra, outro comprou gás. Que legal. Então, aí, pô, tinha um Isso é muito menininho lá, gostoso. cara, e ele, querendo ou não, tinha a mesma idade do meu filho. Aí eu até liguei pra minha esposa e falei: "Meu, pega as roupas aí do menino", e eu dividi um pouco das roupas lá, peguei, levei Caramba. pro menino, o outro comprou, não tinha chinelo, o outro comprou chinelo. Aí eu lembro que eu peguei 2 sacolas, cara, de Danone, assim, de iogurte com bolacha. Falei: "Pô, criança gosta de doce, né". Fui lá, levei, aí falei pra ela assim: "Ó, pô, vocês vão ter que comer um pouco rápido, porque não tem geladeira, né. E aí vai dar um Nossa, desarranjo verdade. aí, mas intestinal, mas". Ela falou: "Desarranjo vai dar de qualquer jeito, porque eles nunca comeram". E aí você fala assim: "Pô, em pleno 2024, uma criança nunca comeu Situação. um iogurte, cara, não comeu uma Caramba. bolacha", é um negócio que, infelizmente, É é a realidade. realidade, né? Tá lá, cara, tá lá.
E a gente ajudou, conseguimos tirar eles daquela casa, arrumamos outra casa, falamos com as pessoas, Que legal. conseguimos, levar o currículo para pegar o pai para trabalhar aí na Que na legal. no PAD aí, né, na frente de trabalho, para tirar eles daquele lugar lá. E pelo que eu tenho notícia agora, é que a gente não costuma ficar indo lá e Sim, tal, né. sim. Mas pela notícia tá tranquilo, os meninos puxaram lá a a as medidas socioeducativas dele lá de 3 meses e saíram, agora estão frequentando a escola e aparentemente tá indo se encaminhando a sair dessa situação. Que bacana. Legal. Bom, nosso tempo ele tá acabando. Eu queria fazer uma última pergunta só. Que você teria a dizer para jovens que estão nesse meio, né, do tráfico, enfim, e os pais deles também, que têm medo, às vezes, do filho entrar para esse mundo. Que você teria a dizer aí para esse. Eh, primeiramente eu acho que tinha que mandar uma mensagem para os pais, né, Isso. e deixar de ser permissivo com os filhos, porque eu acho que quando você passa muita mão na cabeça, você permite muita coisa, quer ser o amigo do filho, e aí você acaba abrindo portas para você às vezes o cara quer, né, meu, o pai queria aquele não vê o esforço das coisas, né. Queria um videogame legal, queria não sei o quê, e aí você dá tudo que a pessoa quer, e aí ela não sabe ouvir não. É. Aí a partir do momento que ela ouve o não, aí ela acha que o mundo acabou, e ela fala: "Ah, pô, então eu vou partir pra outra coisa". Ah, meu pai é um jeito de punir os pais. Eu já vi pessoas que usam droga Caramba. pra punir o pai, pra punir. Então eu acho que Em forma de corrigir, rebeldia, né? corrigir na hora que tem que ser corrigido, ser mais presente na vida do filho. Às vezes a gente falou do videogame, né, o filho não quer o videogame, o filho quer ali o tempo com você. Então, eu acho que você não ser duro, mas ser enérgico, corrigir na hora que tem que ser corrigido. Transmitir sua própria energia, né, porque Isso, é. construir a moral do E filho. dar o exemplo, né, É, Exatamente. que a gente falou, você é fruto daquilo que você vive. Exatamente. Então o cara não adianta o cara falar para o filho dele não usar droga, sendo que ele bebe e chega em casa e bate na mulher. Aí vai ficar difícil, né. é verdade. Então, eu acho que você tentar dar o exemplo, investir na educação, porque o único jeito de não, descambar por esse caminho é a educação, é o conhecimento, é você gostar de daquilo que você faz, né, e buscar cada vez melhor tá melhorando. Agora para os adolescentes, eu aconselho tentar conversar com os pais, tentar, fazer um Uma caminho ponte, ali, né. uma ponte, até mesmo, meu pai não é presente, meu pai trabalha muito e tal, mas na escola eu sei que tem redes de apoio, eh, tanto na colégio público quanto no privado, tem redes de apoio ali para trocar uma ideia, eh, com aquele amigo que às vezes você não tem tanta coragem de falar as coisas para o seu pai, mas tem para falar É, para o com pai do certeza. amigo, né. É, Você tem uma amizade com o pai do amigo ali, se sente mais à vontade de conversar. Então, procurar um adulto, tentar expor o problema, procurar ajuda, né, procurar ajuda, não se omitir, tentar falar: "Eu acho que eu vou conseguir", porque a maioria das pessoas que tá nessa vida acha que não é vício, eu É. saio a hora que eu quiser, mas tá 30 anos nessa vida, daí é. fica difícil, né. Então eu acho que procurar ajuda e não se desviar do caminho, buscar o conhecimento ali, que o conhecimento liberta, Uhum. Com tanto, certeza. eh tanto o conhecimento liberta tanto o seu conhecimento quanto a sua alma. Então você vai aprender a lidar com as suas situações, com os seus sentimentos. E eu acho que bom, basicamente seria isso aí, senão a gente ia ficar falando umas 2 Com horas aqui. certeza. Tem Muito muito assunto para abordar, mas a frase que mais me marcou e é justamente ligada a isso, é sempre olhar o seu horizonte, que é para você sempre ver o que está ao seu redor, você enxergar o que está acontecendo com você e com a sua família, não se fechar em um pensamento só seu. é isso mesmo, eu acho que a nossa vida ela é muito frágil, né. A gente traça uma linha muito tênue ali, entre o bem e o mal é muito rápido. Então, é o que a gente estava conversando agora há pouco ali, que para sua vida, destruir só precisa de 3 tropeços, É, você já caiu no fundo do poço. Mas o que importa é que no fundo do poço tem uma mola que te bota para cima.
Então, nunca desistir, não chegou o final ainda. Então, é sempre olhar para frente, olhar para o horizonte e buscar melhorar, né. Com certeza. Se você ainda tá vivo, você pode melhorar, né? É, exatamente. Muito obrigado pelo papo, Ah, que Jarbas. isso. De verdade, adoramos conversar com você. Sensacional. Maravilha. Eu que agradeço vocês aí, tô à disposição, se vocês por acaso me vê no patrulhamento aí, pode falar Com comigo, às Tá vezes certeza. bom. vocês têm mania de achar que a gente é bravo, que não chega perto, mas a gente Como assim? é só um joinha, só um tchauzinho, mas a gente tá aqui para auxiliar vocês, até mesmo se quiser conversar, pode pô, qualquer policial que você vê aí, você der um bom dia, ele vai te responder, ele vai trocar ideia com você, você chegar, a gente escuta muito isso aí. "Pô, vocês têm cara de bravo", mas aí quando eles chega para conversar, vê que a gente é uma pessoa normal, tem um coração aqui que bate normal igual de vocês. Sim, sim. Que legal. Muito Beleza? obrigado. Muito viu? Até mais obrigado. aí. E agora, a gente vai falar com Wagner, da Defesa Civil. A gente vai falar sobre desastres naturais e um pouco sobre o dia a dia dele, como é que ele trabalha, né? E as experiências, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Sebastião, nos desastres por lá. Fica ligado. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tô muito feliz de poder ter trazido você aqui para conversar com a gente no nosso podcast. Eu queria começar te pedindo para se introduzir. Ah, primeiramente eu que agradeço a oportunidade por bater um papo aí sobre gestão de risco, né? Eu sou o Wagner Barroso, né? O Vaguinho, tenho 29 anos de prefeitura de São Sebastião, sendo que desses 29, 22 fui trabalhando pela Defesa Civil, sendo que desde 2017 nós assumimos lá o comando da Defesa Civil a pedido do prefeito Felipe Augusto, né? E de 2 anos para cá nós estamos bem na frente da CONDEC, que é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, né, e diretor de Defesa Civil. Me afastei agora, há 6 meses atrás, para disputar o processo eleitoral, né, e estamos para voltar agora, depois que passar esse afastamento, né. Trabalhamos muito na gestão de risco do município, implantamos várias ferramentas lá, que vieram ser pilotos, tanto para o litoral norte como para o estado de São Paulo, né. E hoje nós temos em São Sebastião, graças a Deus, uma das melhores defesas civis do estado de São Paulo e do Brasil. Que bacana. Eu queria começar perguntando que tem muita pessoa leiga ainda. O que um profissional da área de defesa civil faz no seu dia a dia, assim? Qual que é o serviço dele? Então, o trabalho da Defesa Civil é importantíssimo para todos os municípios. Ainda temos no estado de São Paulo algumas cidades que ainda não têm CONDEC, que ainda não têm Defesa Civil. E é importantíssimo que se tenha um sistema, não só a CONDEC, como um sistema municipal de defesa civil bem estruturado, montado, com as suas pessoas já, com seus agentes públicos já completamente cientes das suas responsabilidades dentro do sistema municipal, porque a gestão dos riscos, principalmente a parte de prevenção, ela pode lá na frente salvar vidas, né? E também se faz importante porque toda a gestão de risco, todo o mapeamento do risco existente dentro do município é de responsabilidade da Defesa Civil. Toda essa parte de gerenciamento de pessoas, treinamentos, capacitação e principalmente a parte jurídica. Passar para os órgãos públicos municipais, estaduais e federais que estão dentro do município a sua responsabilidade dentro do sistema municipal de defesa civil, porque é uma engrenagem, é um sistema e cada engrenagem tem sua responsabilidade. Se uma engrenagem parar de funcionar, o sistema inteiro não vai dar certo. E quem paga isso no final da linha é o cidadão, principalmente aqueles que moram em área de risco, que estão sempre suscetíveis, são mais vulneráveis aos riscos existentes dentro do município. Interessante. Ultimamente a gente tem visto muitas queimadas, vendo grandes mudanças climáticas, né, ao longo do tempo. A gente teve esses tempos aí, muitas queimadas na Amazônia, né? Você acha que é visível já as mudanças climáticas no seu trabalho? Você já consegue perceber a diferença? Primeiramente, desculpa, você é o Iker, diferente, hein? Caio. Então, Iker, essa pergunta é muito importante para todos os profissionais da área de gestão de risco nos municípios, né? As pessoas que estão à frente das CONDECs, das defesas civis. O profissional, ele, para estar à frente da CONDEC, ele tem que ser um gestor de risco, ele não pode ser um aventureiro. Eu sou amigo do prefeito, o prefeito me colocou lá porque precisava arrumar um trabalho para mim. Ou eu sou amigo, com todo respeito aos militares, mas
muitos prefeitos acham que para assumir a defesa civil tem que ser um militar. Não, tem que ser um gestor de risco. Então, o que aconteceu muito em São Sebastião antes da era Felipe Augusto era que todo prefeito que entrava colocava um militar lá dentro. E o cara caía lá dentro não tinha nenhuma noção do que é um plano de contingência, do que é um mapa de evacuação, o que é um plano municipal de redução de risco, o que é um NUDEC, por que a população tem que ser treinada, por que os agentes públicos têm que ser treinados. Não tinha noção disso. É porque era um policial, um aposentado e era amigo do prefeito, entrava e assumia o cargo. Então, a Defesa Civil de São Sebastião só veio a crescer e a criar ferramentas mesmo de gestão de risco próprias para o município, adequadas para o município, depois que se tomou à frente pessoas que conhecem as áreas de risco, pessoas que conhecem a situação de risco, sabem fazer a gestão de pessoas, sabem fazer a gestão de risco, sabem o que precisa para cada determinado área do município. E isso é importantíssimo. A Defesa Civil tem que ser próxima da comunidade. Então, se faz necessário que pessoas capacitadas sejam levadas a esses cargos, como essas autoridades de gestão de risco dentro do município, porque se um prefeito está ali, passa 4 anos na gestão dele sem nenhuma calamidade, todo mundo bate palma para ele. Agora, se der uma chuva de mais de 300 milímetros, 500 milímetros dentro do município dele, e ele tiver uma defesa civil não pronta, não capacitada para dar respostas e principalmente para preparar a população a se auto-se-defender, pessoas irão morrer. Então, as pessoas têm que parar e quebrar esse paradigma de acharem que a defesa civil é uma salinha com um telefone, um computador e uma viatura para você fazer a vistoria. Não, a defesa civil é muito mais que isso. Tem que ser vista como um órgão, como uma secretaria municipal, né? Com muito mais profissionais engajados, né, e capacitados e treinados para fazer uma boa gestão do risco e preparar toda a comunidade para se autodefender e as respostas a essas catástrofes, né? Você citou a Ecodec, certo? CONDEC, Condec. CONDEC. É um grupo de órgãos, eu imagino. Não, a CONDEC é a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. É um órgão de segurança, né, um órgão de gestão de risco, aonde ela coordena todas as ações de risco dentro do município, seja preventiva, seja resposta, seja recuperação. E dentro dessa CONDEC participam todo o sistema municipal de defesa civil, que são todas as secretarias e todos os órgãos que trabalham com a gestão de risco ou resposta às emergências, né? Polícia Militar está dentro desse sistema, Bombeiro está dentro desse sistema, SAMU está dentro desse sistema, ONGs, terceiro setor, até mesmo as empresas que estão dentro do município, que têm um grande porte de contingência, também podem fazer parte desse sistema, né? Fazer parte do Plano Municipal de Contingência e Defesa Civil, que é o PLANCON, que a gente chama, né? Que ele estando bem montado, com todas as suas diretrizes para cada setor, cada órgão bem descrita, bem explicada, e os órgãos treinados, e as pessoas principalmente treinadas, com certeza a resposta às emergências será muito mais rápida e muitas vidas poderão ser salvas. Como foi a atuação da Defesa Civil em São Sebastião, com os diversos deslizamentos que tiveram lá? Então, eu estava lá, né, na hora da calamidade. O único órgão de emergência que estava lá na Vila Açaí, antes da tragédia, era a Defesa Civil. Nós estávamos com 2 viaturas e 5 agentes. Nós estávamos monitorando a área antes de se iniciar os deslizamentos, né? Depois que teve as quedas de barreiras que fecharam as rodovias, toda a contingência do município não conseguiu chegar até a gente, né? Ficamos ilhados, né? Ficamos isolados e ali iniciou-se um grande trabalho de resgate, né? Com poucas estruturas, porque estávamos isolados, né? Precisavam de mais equipes, de mais equipamentos que não conseguiram chegar até a gente. Não tinha teto para aeronave e o mar não tinha como chegar pelo mar porque estava revolto, o mar estava mareado, né? Estava de ressaca, então não tinha como encostar. Então nós ficamos realmente isolados, né? 5 profissionais capacitados, treinados, com uma multidão de moradores leigos, né? Leigos que a gente fala que não tem nenhum treinamento para exercer algum tipo de resgate. Então foi uma ação de guerra mesmo lá para poder salvar vidas. Conseguimos salvar muitas vidas, mas perdemos muitas pessoas, né? Eu fiquei 4 dias sem trocar de fardamento, eu fiquei 12 dias sem voltar para casa. Fiquei lá coordenando todas as ações, né? E só pude voltar para casa 12 dias depois, quando começou a se normalizar, quando o acesso já estava liberado e toda a contingência do município e do estado estavam dentro lá da Vila Açaí, dentro da Costa Sul, dando todo esse apoio, né? Foram dias difíceis que marcaram a minha vida, né?
Eu lembro até hoje que o primeiro óbito que eu peguei foi uma criancinha de 3 anos. Não é fácil, não é fácil. Eu sou treinado, preparado para salvar vidas, sou treinado, preparado para me deparar com situações de óbito, mas foram muitos óbitos, foram 64 óbitos, né? E a maioria deles passaram pela mão dos funcionários da Defesa Civil. A nossa viatura sempre descia aquele morro em direção à escola lá a Verde Escola, né? Com 2, 3 óbitos dentro da viatura, né? Porque a distância era grande, não tinha como você levar se não fosse através de um veículo com carroceria, né? E no dia seguinte também o cheiro era muito forte, né? Porque as pessoas ficaram muito tempo soterradas, né? Então o trabalho ficou muito difícil. Então foi um acontecimento que marcou a nossa história. Eu falo pro pessoal hoje que eu renasci na Vila Saí, eu me sinto filho da Vila Saí, pelo tudo que aconteceu ali. Infelizmente tive que acompanhar o sofrimento de muitas famílias, a perda, né? E o luto também, que até hoje eu carrego comigo. Você acha que o Estado poderia ter feito alguma coisa para ter evitado essas catástrofes? Então, as calamidades, elas vêm acontecendo no Brasil, todo ano, né. Nós tivemos na Vila Saí o ano passado, tivemos no Rio Grande do Sul esse ano, que eu estive lá também com a minha equipe, fiquei 13 dias lá trabalhando nos resgates lá também, e cada dia ele vem mais forte. A resposta da natureza, ela é mais forte. Por mais que você elabore um plano de contingência, você prepare as pessoas para uma situação, ela acaba vindo de uma forma muito maior, muito mais forte, aonde pega de surpresa todas as cidades, né, então o que a gente pede hoje é que se trabalhe muito, não só o Estado, mas todo o sistema nacional, estadual e municipal. Se trabalhe para que os municípios tenham condições de se autodefender e trabalhar muito, principalmente a prevenção. Tem que ser feita obras de drenagem, contenção, sim, tem que ser feita. Os políticos hoje em dia não gostam de investir muito nisso, né? Mas é o que se precisa, porque você só sente falta delas quando acontece uma chuva de mais de 300, 400 milímetros de chuvas, onde é muita água e não tem para onde essa água escoar. Aí acaba provocando os deslizamentos, os alagamentos e vidas são ceifadas, né? Então, tem que sim trabalhar sim. Os municípios tem que ter mais investimento da União, tem que ter mais investimento do Estado na capacitação, no fortalecimento das Condecs. Tem que ser criado o cargo de agente de defesa civil, que hoje não tem, tem que ser criado. Todos os municípios têm que ter sim um agente de defesa civil concursado, um não, vários, né? Os órgãos de defesa civil têm que ter aparelhamento, tem que ter toda a condição de se trabalhar, seja ela para essas equipes técnicas como as equipes operacionais. O sistema municipal tem que ser integrado, cada secretaria tem que entender que o seu papel, né, dentro do sistema, porque se uma secretaria deixar de trabalhar porque acha que é uma ação de defesa civil, não cabe à secretaria dela, com certeza, lá no final da linha lá, pessoas irão morrer porque o sistema não funcionou, falhou. Sei. Você falou que você estava lá do Rio Grande do Sul, né? Como que foi lá por dentro? Tipo, na sua visão. Como que foi essa experiência lá dentro? Então, eu recebi essa missão do prefeito Felipe Augusto num sábado. Ele ligou para mim e falou: Vaguinho, eu falei pro governador Tarcísio que eu vou mandar uma força-tarefa de São Sebastião, né, com toda a experiência que a gente tem da tragédia do ano passado, para o Rio Grande do Sul. Você topa chefiar essa força-tarefa? Eu falei: com certeza, a Defesa Civil está no meu sangue, né? Sim, vou sim. Ele falou: então tá bom, se prepara que amanhã você tá indo. Ou seja, nós já auxiliamos a cidade de Ubatuba, só que Ubatuba é aqui do lado, né? Então a gente foi, passamos 2 dias lá, viramos a madrugada auxiliando, tanto na parte burocrática como na parte de resposta. E só que é uma cidade vizinha. Rio Grande do Sul, a gente corta 2 estados, né? Então, eh, tivemos que correr e aceitamos sim, né? E eu até falei: senhor, o senhor sabe que eu passei na Vila Saí, o senhor quer que eu passe de novo no Rio Grande do Sul? Se é isso que o senhor quer de mim, eu vou, eu vou, eu vou atender. Essa missão foi dada pelo senhor, né? É. Só que eu não queria ver tudo que eu vi lá, né? Eu vi muita coisa triste na Vila Saí. Graças a Deus, lá no Rio Grande do Sul, nós fomos mais para ajudar, né? Nós socorremos mais de 500 pets, que estavam sobre as residências, sobre os telhados, né? Abandonados lá mais de 7 dias sem comer. Socorremos mais de 100 pessoas que ainda estavam nas casas, que se recusavam a sair, mas devido ao tempo que estavam lá, sem nenhum tipo de insumo, resolveram sair e pegamos um óbito, né? A parte mais triste foi esse óbito, mas foi um óbito que a família já esperava, já pela notícia, porque a pessoa já estava 7 dias desaparecida, né? Passaram o endereço pra gente da moradia onde ela poderia estar.
Chegamos lá até o local, tá difícil acesso, tivemos que subir pelo telhado de uma casa para descer no telhado dessa casa, que você não entra porque a água estava até a altura das lajes, dos telhados, né? Onde nós tivemos que destelhar a casa inteirinha para achar o corpo dessa senhora. Atualmente a gente está tendo, inclusive, tema da nossa feira de ciências, né? Tecnologia em geral. Como você vê como as novas tecnologias têm ajudado o seu trabalho? Imagino que bastante, né? Porque Uhum. o trabalho da Defesa Civil de prever as catástrofes, imagino que seja muito ajudado pela tecnologia. Como tem sido isso? É importantíssimo. Nós só estávamos lá na Vila Saí antes da calamidade, antes da tragédia, por causa do apoio tecnológico. O pessoal do Semadem passou pra gente que estava previsto uma chuva de 250 milímetros. Que para nós em São Sebastião, nosso limite lá é 100 milímetros em 3 dias, né? 100 milímetros chovido em 3 dias, que passou desse limite a gente já sai pra rua. Só que já pegamos várias situações de emergência lá, onde choveu mais de 300 milímetros, várias vezes. E a nossa contingência, o nosso plano de contingência de São Sebastião deu conta, né? O Estado ajudou na recuperação e na ajuda humanitária, mas a resposta foi ao contento, não perdemos vidas, os abrigos funcionaram, né? O sistema funcionou. Só que essa da Vila Saí, a gente recebeu essa previsão de 250 milímetros, para nós era normal. Só que choveu mais de 700 milímetros, os pluviômetros vazaram, eles não teve como você ter uma noção de quanto choveu. Então foi uma tragédia que qualquer cidade do Brasil não conseguiria dar conta com a sua contingência. Precisaria de auxílio externo, né? Foi o que aconteceu. Então a tecnologia ela é importantíssimo na gestão do risco, na resposta, principalmente, porque você precisa saber onde é que você vai empregar a sua contingência. Então você precisa saber quanto vai chover, quando vai chover, né? Claro que precisa aprimorar mais. Se a gente soubesse, por exemplo, que ia chover os 700 milímetros, né? Se tivesse essa precisão, né? E o local que ia chover, com certeza seria feita a remoção de todos os moradores. Mas isso você não tem. Você tem a previsão chegou pra gente que vai chover de Cabo Frio ao litoral sul. Então você não sabe onde vai cair essa chuva. E, infelizmente ela caiu lá na Vila Saí. Caramba. Bom, cada vez mais a gente está tendo chuvas assim, né, pelo Brasil. Como você vê o futuro da profissão por conta disso, né? Você acha que o trabalho vai ser cada vez mais árduo aí pela frente? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a tendência é cada vez mais esses eventos climáticos danosos serem maiores, né? Tem pessoas que falam para mim, Vaguinho, você tem que montar um plano de contingência para tsunami, para furacão. Eu falei assim, a gente não tem aqui no Brasil. Ah, mas tem que montar, vai esperar acontecer. Eu falei assim, para você montar um plano de contingência, você tem que saber a proporção dele, como que ele vai, como vai ser a problemática desse evento na onde a gente mora. A gente não sabe, que a gente nunca teve esse tipo de evento. Então o que acontece? A gente precisa primeiramente saber como será o tamanho, a intensidade e para você elaborar um tipo de plano de contingência. Hoje o plano de contingência que nós temos é referência no estado de São Paulo, né? E se é referência no estado de São Paulo, é referência no Brasil também. Lá no Rio Grande do Sul, por todas as cidades que nós passamos, nós implantamos nosso protocolo de emergência, né? Porque nós chegamos nessas cidades, moradores, ONGs e até mesmo o próprio corpo de bombeiro local trabalhavam de forma não organizada. Cada um fazia o seu, muitos iam atender as mesmas ocorrências, você via animais como pessoas que estavam sendo resgatadas. Aí nós chegamos e implantamos nosso protocolo de emergência. Montamos o PMA, que é o posto municipal, o posto médico de atendimento, né? Montamos os abrigos dos pets separados, né? E então começamos a fazer a triagem das pessoas que chegavam, porque não existia nenhum quantitativo. Passava o dia inteiro, você não sabia quantas pessoas foram removidas, quantos pets foram resgatados. Então a gente foi organizando isso. E o bom disso tudo que a gente foi implantando e cada dia a gente ia para uma cidade diferente. E as pessoas daquela cidade que nós passamos no dia anterior ligavam pra gente e falavam, poxa, Vaguinho, hoje nós catamos tantos animais, resgatamos tantas pessoas. Eu falei, poxa, legal, agora sim vocês estão trabalhando de uma forma organizada, que vocês estão tendo esse quantitativo. É importantíssimo isso. Como é que você pode chegar e dizer que tem tantas pessoas desaparecidas, tantas pessoas desabrigadas, se você não tem um quantitativo?
né? Então, esse protocolo de emergência a gente foi copiado lá. Algumas cidades, inclusive, que nem Guaíba, o prefeito falou que assim que normalizar a cidade, que a gente não sabe quando que vai normalizar, eles querem que a gente volte lá para dar treinamento, tanto para o pessoal do social, que vai cuidar dos abrigos, o pessoal dar resposta, para levar nosso plano municipal, o nosso curso de resgate urbano para eles, né? Que é o curso que a gente dá todo ano, que a gente treina os agentes públicos e os moradores de São Sebastião, os voluntários, né? E então, o nosso protocolo de emergência, ele é uma referência, né? E nós vimos isso que lá precisava muito desse tipo de orientação e foi passada. Nós passamos em 7 cidades lá e cada cidade que a gente passava, a gente saía para a cidade seguinte, as ONGs e as cidades do estado de São Paulo que estavam ali trabalhando se ofereciam para acompanhar a gente. Ou seja, a gente chegou lá com 6 agentes, né? Depois chegou mais uma viatura com mais 5, então nós ficamos no total de quase 15 pessoas lá, 11 pessoas, né? E uma repórter, né, que cobriu todo o trabalho. Só que essas pessoas iam se juntando a gente. Chegou uma hora que nós chegamos a ter a nossa frente de trabalho, teve mais de 130 pessoas. Nós tínhamos várias ONGs, né? Tinha uma ONG que tinha 2 mexicanos veterinários que queriam acompanhar a gente também. Teve uma outra ONG que acompanhou a gente, que estava com uma ambulância avançada, com 2 médicos e 3 resilientes, ou seja, nós tínhamos um PMA móvel com a gente, né? E então todo lugar que a gente conseguiu organizar isso aí, né? E chegamos por exemplo, lá numa comunidade chamada Ilha Grande. E os animais eles se socorreram por conta própria, saíram nadando da comunidade, ficaram na rodovia. Então tinha muito calor. E agora iremos falar com a nossa querida Karine, da Vigilância Epidemiológica. Essa palavra é sensacional. E vamos lá. A gente vai contar com ela um pouquinho sobre os avanços tecnológicos dentro dessa área de vigilância. E também sobre como que é trabalhar com esse ramo. Boa tarde, Karine. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Eu queria que você se apresentasse pra gente. Me chamo Karine Ribeiro, eu sou enfermeira da Prefeitura de São Sebastião, né? Atuo no município desde o ano 2000. Fiquei por 14 anos na Vigilância Epidemiológica como chefe da divisão. E a partir do ano passado eu assumi a supervisão de uma área da Costa Norte do município, como supervisora técnica. Que bacana. Bom, queria então, já que você foi da Vigilância Epidemiológica, começar te perguntando o que é uma epidemia, básico. A gente tem uma epidemia quando o número de uma determinada doença atinge níveis maiores dentro da cidade, do estado ou de regiões, né? A partir do momento que esse número de casos extrapola fronteiras, né, outros países, aí a gente tem o que seria uma pandemia. Né? Então, a epidemia ela é mais restrita que uma pandemia. Né? Uma região, a uma cidade, né? A gente pode ter dentro de uma cidade uma epidemia. Né? Hoje é muito comum vocês ouvirem falar numa epidemia de dengue, por exemplo, né? E ela comete hoje diversos estados do Brasil, por exemplo, né? Não é só no estado de São Paulo. Diferente da pandemia, que é quando já extrapola as fronteiras. É geral, né? Isso. Entendi. Bom, legal. Você podia contar um pouco de como foi sua experiência na vigilância, como era o seu dia a dia? O trabalho da vigilância, como o próprio nome diz, né, é a gente vigiar, né, a incidência dessas doenças, tá? Para o conhecimento de vocês, existem algumas doenças que são de notificação compulsória. O que é isso? A vigilância do município, né, ela precisa ser avisada, né, através de vários instrumentos, né? Pode ser por telefone, existe um instrumento em papel mesmo, que a gente faz a notificação da doença. Então, existe uma lista nacional dessas doenças de notificação compulsória. A dengue é uma delas, o HIV, sarampo, tuberculose, coqueluche, febre do Nilo, é uma série de doenças. Giase
tá? Qualquer ocorrência dessas doenças, tanto na rede pública quanto privada, ela precisa ser notificada à vigilância epidemiológica. E é assim que a gente monitora, então, a ocorrência das doenças. Enquanto eu tenho um número pequeno, né, dentro de uma determinada cidade, ali da minha área, né, que eu atuo, a preocupação, ela está em tentar fazer um bloqueio dessa doença, para que ela não atinja... Não se expanda. Né? Isso, não se expanda, não atinja níveis maiores, né, de casos, tá? E aí, o maior trabalho que a gente teve, né, durante todos esses anos, foi, de fato, a epidemia, né, que se tornou pandemia, da H1N1 e depois da Covid-19. Caramba. Como você pegou, né, o período da Covid, lá na vigilância epidemiológica, como foi o seu trabalho lá? Imagino que tenha sido um pouco mais difícil do que o habitual, né? Diferente de muitas doenças que a gente já conhece, né? Os meios de transmissão, como que a gente pode controlar, se tem vacina disponível ou não, a Covid veio de uma forma abrupta, como uma nova doença, né? Lá no começo não se sabia ao certo a forma que ela era transmitida, né? Se só por via respiratória, se por contato, pega com sangue, não pega, né? Então, cada doença, ela tem um meio de transmissão e uma forma de prevenção. Tem algumas doenças que tem mais de um meio? Existem doenças que têm mais de um meio. Eu vi que entre o estudo de vocês, né, vocês pesquisaram um pouquinho também sobre as zoonoses, né? Sim. Então, existem doenças que são transmissíveis, sim, por meios de contato mais gotículas respiratórias, tá? Por sangue, secreções, E a Covid, né, é uma doença respiratória, né? E passava basicamente por gotículas, né? Por transmissão respiratória. Então, inicialmente, o desafio era esse, a gente procurar entender como que se dava a doença, né? Como é que ela acometia as pessoas, quem eram as pessoas que corriam mais risco, né? Que mais estavam adoecendo, se hospitalizando e morrendo, né? Então, precisou de toda uma organização dentro da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, né? Com a coordenação da vigilância epidemiológica, dando um norte para as outras áreas, né? Toda a parte hospitalar. Nós precisamos montar qual seria a nossa estratégia para conter esse número de casos no município. E alertas internacionais. No caso da pandemia, nós fomos alertados pela saúde, então, né, que a Covid-19, então, era uma doença, né, de importância internacional, certo? Baseado nisso, a gente precisava criar um plano de gestão, uma sala de comando, né, um comitê interinstitucional para a gente lidar com a doença. Então, na época, né, a vigilância epidemiológica conduziu esse trabalho de montar o comitê, né, de enfrentamento da pandemia, e o prefeito era o presidente. E aí a gente convidou não só várias esferas da prefeitura municipal, todas as secretarias envolvidas, tá? Mas também a sociedade civil. Então, a gente tinha representantes dos comércios, né? Representante dos restaurantes. Tudo para ter uma visualização. Né? Tudo que foi afetado. A educação, né? Nós tivemos que ter uma conversa muito afunilada com as escolas. O que vamos fazer com as escolas? Vai ser preciso fechar? A cada momento que eram avaliados os casos, uma decisão tinha que ser tomada. Sim. Fecha, mantém parcialmente fechado ou deixa aberto, né? Então, para isso serviu o comitê de crise, né? Para a gente ir dando esse norte do que nós vamos fazer no município. Quanto ao hospital de campanha, ao número de leitos, precisa aumentar leito, não vai, precisa contratar profissional. Né? A gente precisou comprar muitos materiais, né? Álcool gel não era difícil de encontrar? Era. Máscaras, aqueles aventais, aquelas roupas todas que pareciam robô. Aquilo foi consumido numa proporção que vocês não fazem ideia.
Então, tudo isso era tratado na sala de comando. E o que tem instituído ainda no município, né? A pandemia passou, nós temos a sala de comando de endemias, né? Também chamado de sala de situação de dengue. Essa é sim uma sala teoricamente permanente, né? Porque a dengue já é uma doença endêmica, né? Ela está presente no Brasil inteiro e determinados momentos do ano ou a cada 2 ou 3 anos a gente percebe um aumento do número de casos, né? Mas ela está presente aqui, sempre. Então a gente tem que sempre aprender a lidar com ela, porque se não for controlada, ela vai sair de novo desse número que é considerado baixo e vai extrapolar. Então a sala da dengue, ela faz parceria com vigilância sanitária, com a Secretaria de Obras. Ah, Karine, mas Secretaria de Obras, não tem terreno baldio? Tem. Quem fiscaliza? Tem o fiscal de posturas. Esse terreno ele tem que ser limpo, né? Vai sofrer fruto de denúncias. Então, assim, vocês não fazem ideia de quantos outros setores a gente precisa estar... Tudo, né? A gente precisa estar chamando para essa sala de comando. Comunicação. É a hora que a gente precisa lançar a mão da plataforma da Prefeitura Municipal, né? Da página da Prefeitura, o site dela. Vai distribuir panfletos, vai colocar faixas na cidade. Qual vai ser a maneira de comunicação com a população para a gente alertá-los do que está acontecendo? A população precisa estar ciente do que ela pode fazer, né? Como ela pode prevenir tudo isso, né? E a sala de comando é que dita isso. Da mesma forma que tinha lá aquele gráfico que a gente conseguia acompanhar os casos da dengue, do Covid, a dengue ela é monitorada. É um fluxograma que a gente tem por semana. Ela é alimentada. E a gente acompanha o histórico por 10 anos. Então, a gente sabe como a epidemia se comporta ao longo dos anos. Tá? E tudo isso é avaliado. Esfriou, o número de casos diminui. Esquentou, choveu, o número de casos aumenta. Após festas, carnaval, onde tem muita circulação de pessoas, os casos aumentam. Porque eu posso ter uma cidade que não controle a doença, e aí venham os turistas para cá, eles trazem a doença. O Aedes, né, o mosquito que está presente aqui, pica esse turista, e o mosquito pica você. Entendi. E aí acaba passando para você. Caramba, que interessante. Então, onde tem maior circulação de pessoas, a gente vai ter maior circulação de doenças. Então, está sempre tendo esse estudo, essa atualização. Eu não imaginava que teria uma equipe só para cuidar da epidemia em tal região. Muito interessante. Tudo é monitorado. Tudo monitorado. É através dessas fichas de doenças de notificação compulsória que a gente registra, e aí tem um sistema próprio que faz comunicação com a esfera federal. Então, nós somos a esfera municipal, eu registro esses dados. Esses dados sobem para a esfera estadual, para a Secretaria de Estado da Saúde, que, por sua vez, alimenta o Ministério da Saúde. Então, um caso de meningite em São Sebastião é alertado lá em cima. Caramba! Tá. Então, as meningites é mais um exemplo de doenças de notificação compulsória. Passada bem rápida, né? A tecnologia ajudou muito nisso. Uma coisa que eu sei que está interligada, mas não sei a forma concreta que está interligada, que eu sempre tive curiosidade, é o que os desastres naturais que estão tanto acontecendo podem interligar junto com a epidemia, sabe? Nossa, perfeita a sua colocação. Totalmente. Quando a gente tem um desastre como o que aconteceu em São Sebastião, a gente teve uma grande área, né, de mata, de encosta, né, devastada, né? E o ser humano invadindo essas áreas. Então, quando a gente invade, mata, a gente tem, então, contato com animais silvestres, transmissores de zoonoses, né? E com, principalmente, os mosquitos. Então, o transmissor da febre amarela, da chikungunya, tem a dengue, a zika,
uma outra zoonose, a leishmaniose, tudo transmitido por insetos, né? Que vivem muito próximos às matas. Então, a partir do momento que há essa devastação, né, tanto os animais, né, quanto esses insetos, eles buscam outros caminhos. Então, o ser humano vai avançando, ele começa a procurar pelo ambiente doméstico. E o ambiente doméstico acaba sendo seu criador. Então, algumas doenças são transmitidas apenas por animais silvestres. Mas o cão é transmissor de algumas delas também, né? A leishmaniose, por exemplo, né? Ela causa uma doença nos órgãos e de pele. Leishmaniose, a febre amarela, né? Também uma delas. Esporotricose, a doença do gato, né? Pela arranhadura do gato. Então, tem total ligação. Que legal. Bom, nosso tempo ele tá meio curto. Eu queria te perguntar, só pra a gente finalizar o papo, o que você teria a dizer à população para prevenir epidemias, né? Medidas, assim, que a população poderia tomar. Bem, todos os hábitos de vida, né, saudáveis, né, são importantes para a prevenção das doenças, né? Eu vejo como um fator primordial mesmo a vacinação, né? Se você tem uma vacina para prevenir a doença, é através dela que a gente vai conseguir fazer esse controle. Algumas vacinas não são responsáveis pela erradicação da doença, né? Mas elas podem controlar a doença. E quando a gente não tem pessoas vacinadas na sua totalidade, a gente permite a inserção da doença num determinado círculo, né, de pessoas. Então, hoje eu vejo que as pessoas deveriam procurar as unidades de saúde, né, para manter o calendário vacinal em dia, né, para ajudar a gente aí da vigilância epidemiológica no controle dessas doenças. Com certeza, né, porque deve dificultar muito, né, um grupo onde foi todos vacinados e estão com uma sua imunidade boa, mas uma pessoa que não fez por escolha ou por até mesmo porque, né, não tinha conhecimento sobre. E é uma consciência coletiva, Sim, Rodrigo, exatamente. porque a partir do Consciência momento comum. que você se vacina, o outro vacina, há um bloqueio da doença nesse espaço. Se um grupo resolve não se vacinar, eu tenho bolsões, né, de pessoas não imunizadas. Exatamente. Aí a gente pode receber, né, hoje com a globalização, é muito fácil ir e vir entre um país ou outro, né, a gente pode trazer rapidamente uma doença, né, de outro país para cá. E aí chega aqui, a poliomielite, por exemplo, está erradicada no Brasil. Mas nós vivemos recebendo alertas de reintrodução, de risco de reintrodução do vírus da poliomielite, né? O último caso em São Paulo, se eu não me engano, foi em 1988, por baixas coberturas vacinais. Entendi. Então, quando a gente se vacina, a gente protege o outro. E é essa concepção que todos devem ter, né? Quando procuram para se vacinar. Exatamente. Tá Com bom. esse pensamento, né? Que maravilha. Muito obrigado pelo papo, viu, Karine? Eu que agradeço o Adoramos convite. conversar com você. É um prazer. Maravilhoso. Obrigada. Foi muito Obrigado. bacana o papo mesmo. Agora a gente vai falar com a Renata, né, nossa querida professora de biologia. No final tem uma surpresinha, hein? Fica ligado. Fica ligado. Boa tarde, Renata, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bom, começa se apresentando pra gente. Bom, sou a Renata, sou bióloga e médica veterinária e professora do Colégio Esfera. Nossa querida professora. Prazer estar com a senhora aqui com a gente. E bom, começando com a nossa primeira pergunta. Sei que existe uma confusão quanto à peçonha e ao veneno, né? Você poderia nos começar explicando qual a diferença entre um animal venenoso e um peçonhento? Claro. Na natureza a gente tem os animais venenosos e os peçonhentos que têm aí uma diferença. Certo. Os animais que são venenosos, o veneno em si, ele serve só para proteção.
Então, existem algumas lagartas, alguns anfíbios, alguns animais que são venenosos. Então, esses animais, eles não têm o poder de envenenar e matar alguém, mas o veneno serve como proteção. Por exemplo, um anfíbio, se ele for abocanhado por algum outro animal, ele vai sentir ali um incômodo na boca, às vezes até uma paralisia, e vai acabar tendo o instinto de cuspir o anfíbio de volta. Então, nessa, ele consegue se salvar. Entendi. O animal peçonhento, a peçonha, ela serve, na verdade, como predação. Aí ele tem que predar o outro animal, né? Abater a presa para ele poder se alimentar. E ele vai servir não só para ele conseguir abater aquela presa, mas ali ele já começa também, muitas vezes, um processo de digestão. Então, já vai ajudar na hora que naquela presa for engolida pelo animal. Uma Como um ácido, cobra, né? uma aranha, um escorpião. Uma forma de ácido, né? Pra digestir. Começa ali uma certa digestão. Entendi. E tipo, se uma pessoa for picada, assim, por esses animais, quanto tempo você acha que deveria procurar um médico pra evitar, no máximo, né? Então, o mais rápido possível. Porque o que vai depender, nesse caso aí, do acidente com o animal peçonhento, vai depender do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, da quantidade de veneno que foi inoculado nessa pessoa e o status imunológico dela. Então, não posso dizer assim, olha, 1 hora, 2 horas. Isso vai depender muito de cada indivíduo, de cada acidente. O que a gente sempre fala é para você procurar socorro o mais rápido possível. Procurar não fazer o torniquete, que a gente aí ouve muito falar. Então, se você for picado por uma serpente, aranha, escorpião, nunca fazer o torniquete, porque o torniquete ele só vai piorar a situação daquele local onde teve o acidente. Tentar deixar essa pessoa deitada o mais tranquila possível. Sei que é difícil, mas tentar deixá-la o mais tranquila possível. Se possível, lavar o local da picada, né, do acidente, e não dar nada para essa pessoa tomar, nem mesmo água. Deixa a pessoa ali tranquila, corre para o hospital mais próximo, que lá eles vão saber fazer os procedimentos. E principalmente agora que a gente sempre está com o celular na mão, tentar filmar ou tirar uma foto do animal. Não mexer no animal em si para que não ocorra aí 2 acidentes. Então, tentar filmar para que lá no hospital, na hora do atendimento, eles poderem identificar qual é o Mais tipo de facilmente. cobra e o tipo de soro que ele vai tomar. Entendi. Igual você falou, pra, tipo, levar no hospital pra eles se identificarem. Tem, tipo, algum método por cima de você identificar algum animal peçonhento na natureza? Então, assim, na verdade, para leigo e até para muitos médicos, isso é bem difícil, tá? Quem vai conseguir identificar o animal de olhar na natureza são pessoas que têm mais contato com esses animais, que são os mateiros, o pessoal da Defesa Civil, que de repente sempre está ali no mato vendo esse tipo de animal, biólogos e alguns veterinários especializados nessa área. Então, eu costumo falar assim, se a gente não conhece, é melhor a gente pensar que todos são peçonhentos, pra Todos são gente peçonhentos. não ter aquela coisa, vou pôr a mão, vou ver, vou cutucar com um pauzinho, Verdade. pra ver como é que é. Então, é melhor, sempre que vocês estiverem no meio da natureza e ver um animal, uma cobra, uma aranha, observa de longe, fica quietinho, o animal vai acabar indo embora. Então, nesse caso, é melhor sempre pensar que todos são peçonhentos. Uma curiosidade que eu sempre tive, que eu já vi, na verdade, né? É que usam o veneno desses animais pra fazer outro tipo de coisas. Por que usam? Sim, porque assim, são na verdade proteínas, né? Aham. E vários tipos de proteína a gente usa para inúmeras funções diferentes. O veneno de cobra, de serpente, hoje é feito uma medicação captopril, né? Que é para o pessoal que de pressão, né? Tem problema de Sim. pressão, é feito com captopril. Tem também algumas colas cirúrgicas que eles usam no lugar, em vez de fazer uma sutura com ponto, eles podem fazer colar com essa cola feita também do veneno de cobra. Então, o veneno não é só uma coisa ruim, né? A peçonha é uma coisa que traz também benefício pra Sim. gente. Dependendo do modo que for usado, né? Isso. Com certeza. A senhora disse alguma ação que não pode fazer, que agora me veio à cabeça. Você falou um nome, eu não entendi muito bem. Tipo, se for picada, não faça tal ação. Aí você falou um nome específico. Isso, torniquete, por exemplo, a cobra picou aqui Isso. no braço. Aí a pessoa geralmente pega
alguma corda, alguma coisa e pressiona entendi. aqui para não ter circulação do sangue ou circulação do veneno. Mas isso vai ocorrer. A circulação do veneno no corpo da pessoa já está acontecendo. Entendi. E ela colocando o torniquete, ela só vai concentrar mais aquele veneno naquela região. E isso daí pode causar Desgastar a pele. até... Então, pode causar, na verdade, a perda do membro. Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem torniquete, elas perdem aquela parte, aquele membro. Meu Deus. Eu lembro muito de um mito também, que se picasse era chupar. Então, chupar o local da picada, isso também é um mito. Que pode estar acontecendo de um acidente virar em 2. Que aí Se você você engole. tiver um machucado... Se você engolir o veneno da cobra, não vai ter problema nenhum. É proteína, ainda seu corpo vai absorver e utilizar para alguma coisa. O problema é se você tiver alguma ferida na boca, uma cárie, alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe. Se você for lá no local da picada e chupar, você também vai se envenenar. Então, isso vai entrar em contato com a corrente sanguínea e aí nós vamos ter 2 envenenados, 2 acidentados para socorrer. Não vai ser mais só um. Que problema. E, tipo, por exemplo, tem uma serpente venenosa na minha casa. O que eu tenho que fazer? A melhor coisa é deixa ela lá quieta. Se tiver algum animal, cachorro, gato, tenta tirar dali também, porque eles vão tentar, por instinto mesmo, ir atrás desse animal. Fecha portas e janelas, tenta deixar o animal lá onde ele está quietinho e ligar para a Defesa Civil ou para a Polícia Ambiental, para alguém ir fazer o correto resgate. Nunca tentar pôr a mão, mexer, pegar com cabo de vassoura, porque às vezes o animal ele tá ali porque ele se perdeu, ele tá estressado, ele tá num ambiente que não é dele, tá tudo muito estranho e ele ainda tá sendo cutucado. Nessa, por defesa, é óbvio que ele vai tentar picar a pessoa e aí pode acontecer um acidente. Tem outros métodos que, tipo, sejam preventivos pra, tipo, exemplo, eu vou pra uma trilha, além do, eu sei que tem um spray, né, ou tipo... Então, a melhor coisa, a melhor forma de se prevenir, se você vai pegar uma trilha, tá no mato, vai de calça jeans, eu sei que é ruim, às vezes tá super calor aqui em Caraguá, então, nossa, mas vai de calça jeans, vai de sapato ou bota que cubra pelo menos a sua canela. A maioria dos acidentes com animais peçonhentos é dado na parte do pé ou da canela, que é onde a cobra, né, a serpente, consegue dar o bote. Então, se você tem uma bota, uma perneira, alguma coisa assim, num lugar onde que você saiba também, né, que tem muitos casos de serpente, é a melhor coisa para você se prevenir. Certo. Eu sei que, tipo, tem muita gente que tem pavor desses bichos, mas tem muita gente que quer ter, assim... como que funciona o tráfico desses animais? Eu sempre me perguntei, ele vai lá na natureza e pega a cobra? Então, é assim, hoje a gente Caçar já um tem no Brasil muitos criadores que vendem esses animais como pet, eu inclusive tenho, amo, são os meus animais preferidos. O tráfico de animal, na verdade, acontece com qualquer espécie de animal. Eles vão até a natureza, pegam ali geralmente os filhotes, dependendo do tipo de animal, eles vão ter que abater a mãe, no caso assim, de repente de macaco ou algum outro animal de grande porte, eles acabam muitas vezes tendo que abater a mãe para conseguir pegar esses filhotes. E eles retiram da natureza, colocam assim, confinam em lugares mais absurdos e é um maltrato horroroso. E os animais muitas vezes perdem a vida nesse trajeto, né, da natureza onde eles estão, até chegar nessa casa, ou num lugar onde eles vão ficar durante um tempo, até esses animais serem vendidos. Então, geralmente, essas pessoas não conhecem os hábitos, a alimentação desses animais. Então, esses animais sofrem muito mesmo. Perde-se muitos também até chegar na mão de alguém que queira como pet. Essa pessoa, óbvio, ela vai pagar um valor bem inferior aos que são de criadores legalizados pelo IBAMA, só que muitas vezes essas pessoas também não conhecem os hábitos desse animal. E aí elas criam como elas acham que deveria criar, ou como elas já ouviram, né, que pode ser feito, e elas vão fazer... Só que muitas vezes vão fazer errado. E ou esse animal ele cresce com desenvolvimento errado, tem problemas aí, né, problemas de saúde mesmo, devido à falta de vitaminas, nutrientes, estresse, porque muitas vezes eles não estão num ambiente que está preparado para esses animais. Então, esses animais podem vir a óbito ou ter uma vida muito triste mesmo.
Isso tá dentro da nossa realidade, né? Tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar. Sim. Porque acaba que é dinheiro. Então envolve. Sim, e no fundo é um dinheiro fácil, É um vamos dinheiro dizer. fácil. É só que nem essa época aqui agora, é época de tráfico de aves, porque é época de primavera, então tá tendo Nossa. bastante filhotes de papagaio, arara, que são animais coloridos, bonitos, que interagem, né, com as pessoas e muitas pessoas querem. Então agora é a época do pessoal entrar na natureza, fuçar no ninho, tirar esses filhotes da natureza e levar. E a maioria deles morrem, como eu já disse, no trajeto. Isso, eu não sei agora, assim, a quantidade, mas de 100, um vai sobreviver e ainda ele pode não ter uma vida que um papagaio deveria ter ou merece, uma alimentação saudável. Porque às vezes a pessoa não sabe mesmo como cuida. O direito animal, né? Você, igual, eu vejo bastante desses casos, mas mais na internet, igual, eu nunca vi passando no jornal nem nada. Já viu algum caso em Caraguá, já? De tráfico de animal? Então, em Caraguá eu não vi, mas com certeza tem, porque aqui a gente tem muita mata, né? Então é muito fácil a gente encontrar esses animais por aqui. Então, Verdade. com certeza tem, a gente só não conhece. Uhum. A senhora já ouviu algum caso agora fora de Caraguatatuba? Ah, fora de Caraguatatuba, sim. Eu sou lá de São Paulo. Lá em São Paulo tem muitas regiões que tem essas feiras do rolo. E nessas feiras do rolo é muito Tinha comum animais? você encontrar tartaruga, jabuti, papagaio, arara, iguana. E agora muito cobra, porque como cobra está legalizada no Brasil, está virando pet, está sendo muito divulgado. Então muitas pessoas estão aí curioso, querendo criar uma cobra em casa. Soubemos que a senhora foi do Instituto Butantan, né? Como que foi essa experiência? Ai, para mim foi maravilhosa, porque era um lugar onde eu gostaria muito de estar. Trabalhei ali com animais peçonhentos, trabalhei no laboratório, fiz estágio, na verdade, né? No laboratório de extração de veneno. Então, ficava o dia inteiro com salas mais ou menos desse tamanho, com aqueles armários de metal. Sei. Cada prateleirinha daqueles armários tinham 2 ou 3 caixinhas com uma cobra dentro. Então, era lotado de cobra o lugar e cada sala tinha uma espécie diferente. Então, tinha a sala de cascavel, tinha a sala de jararaca, a sala de coral. E aí, a gente tinha todos os dias que fazer a manutenção desses animais e a cada 15 dias a extração de veneno para fazer o soro antiofídico. Daí é onde veio esse amor, né? Pelas cobras. Eu vi que você ama muitos animais. Quais animais, assim, exóticos que você tem? Ah, em casa eu tenho cobras e lagartos, todos legalizados pelo IBAMA. Eu com trouxe certeza. até aí para vocês verem o documento, como que é, tudo direitinho. Sim. É uma pastinha que tem até foto do animal, número do microchip e tudo mais. Tem os domésticos mesmo, gato, cachorro, coelho, passarinho. É muito difícil legalizar um animal assim? Então, na verdade, a gente não legaliza animal, a gente compra ele legalizado de um criatório. Certo. Não existe essa de você adquirir o animal ou ganhar um animal que ele é ilegal e você conseguir legalizar ele. Não tem como fazer isso. O máximo que, de repente, você pode conseguir é fazer uma inscrição no IBAMA, que às vezes o IBAMA fornece alguns animais, quando eles não têm um destino próprio. Esse animal não pode voltar para a natureza por algum motivo. Não sei, por exemplo, um tucano com uma fratura na asa onde ele não vai conseguir voar mais. Então, esse animal não pode mais voltar para a natureza. Para não ter que ficar dentro da instituição do IBAMA, muitas vezes eles dão esses animais para fiel depositário. Então, essa pessoa ela tem que ter uma estrutura na casa, ela tem que ter conhecimento desse animal e ela vai ficar responsável por esse animal até a morte dele. E quando houver a morte, ele tem que devolver o corpinho de novo para o IBAMA, vai ter microchip e toda a legalização. Mas você comprar, adquirir, ganhar um animal ilegal e legalizar ele, isso não existe. É melhor você ir direto. Hoje a gente tem um monte de criatórios hoje no Brasil. Verdade. Então a gente não precisa mais recorrer a traficantes de animais. Sim. Eu fico curioso em perguntar pra senhora, como a senhora mesmo já disse, você trabalhou com cobras, então você já teve bastante contato, né, com esses animais peçonhentos e venenosos. Como que foi o início disso? Tipo, como que você soube? Nossa, eu vou ter que trabalhar Como com começou essa paixão? É.
Então, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis trabalhar com animais. Entendi. Eu era aquela criança que, ao invés de eu estar no meio das crianças, eu estava no meio dos bichos. Quando eu ia viajar para o interior, alguma coisa, minha mãe tinha que me caçar no meio do mato, porque eu acordava de manhã bem cedinho e sumia. Eu queria estar com a bicharada. Não tinha medo? Nada? Nunca tive medo. Fui mordida por cachorro quando eu era criança, mas eu não me lembro. Geralmente as pessoas ficam traumatizadas, eu não me lembro disso. Eu só sei dessa história porque a minha mãe me contou. E depois, durante minha vida, ficar enfiando a mão em tudo quanto é bicho, fui mordida por um monte deles, mas eu nunca tive medo. Eu sempre achava que era eu que tava mesmo. Ah, não, fui eu que fui a mais, fui além, e aí o animal me mordeu. Então, nunca culpou ele. Né? Nunca. Quando eu entrei na faculdade para fazer biologia, eu tinha 17 anos. E eu entrei pensando que eu gostaria muito de trabalhar com a área de grandes felinos, que também é um animal que eu acho muito bonito, que eu gosto. Com certeza. Só que na época, eu tinha um amigo que ele tinha uma jiboia. E aí fui conhecer a jiboia, tal, comecei a estudar sobre o animal, peguei na mão, vi que não era aquela coisa que todo mundo demoniza muito a serpente, que é do mal, é peçonhenta, cuidado, ela é... Como é que eles falam? É agressiva, enfim. E eu vi que não era nada disso. E eu começou a me chamar a atenção para os répteis. E eu fui estudar ali a biologia dos répteis e me apaixonei. No segundo ano da faculdade, eu fui para o Butantan, enchi o saco do pessoal lá da área do laboratório. E acho que de tanto encher o saco deles, falaram, pode vir, faz estágio aqui, vem. Se você vier, você vai parar de falar? Então, pode vir. E aí eu percebi que realmente era a minha paixão. Entendi. O veneno em si, o porquê existem esses animais, qual é a biologia, habitat, alimentação, onde vivem. Então, isso me despertou muita curiosidade e eu gosto Entendi. muito. Só por curiosidade, por que vivem esses... Por que esses animais vivem no mundo, no nosso mundo? Então, se a Pra gente qual for utilidade pensar, deles? vamos lá, eles se alimentam de pequenos mamíferos, que seriam ratos, tem umas que chama cuíca também, parece um ratinho aqui do sim, é Brasil. bem fofinho. Isso. Eles andam grudadinhos Sim, um no sim. outro, são bem bonitinhos. E come também alguns anfíbios, alguns pequenos anfíbios, aquelas lacraias que a gente tem muito por aqui. Entendi. Então, tem algumas serpentes que se alimentam. E tem serpentes que são ofiófagas, que se alimentam de outras serpentes também. Então, se a gente for pensar isso dentro da biologia, é controle de população. Imagina que um ratinho aí, ele pode ter 12 a 14 filhotes, mais ou menos, dependendo do rato, a cada 30 dias, a cada 40 dias. Então, você imagina durante um ano toda essa galera aí sobrevivendo e cada filhote também, a cada 30, 45 dias vai tendo ali mais 12 filhotes. Então seria uma população de ratos gigantesca, maior do que a gente já tem hoje. Sim. Então as serpentes, na verdade, servem como controle de população. Não só desses animais, né, desses pequenos roedores aí, desses pequenos mamíferos e anfíbios, mas de outras serpentes também. A gente tem a coral, que ela gosta muito de comer outras serpentes, como cascavel, jararaca. Ficamos sabendo que você tem uma cobra aí, hein, tia? Tenho sim, eu trouxe a Lilith, que é a minha princesinha da Disney. Trouxe um gancho também. Não é dos melhores, eu comprei na Shopee, por Pra quê? isso, Pra que né? serve, tia? Esse gancho aqui, na verdade, toda serpente, quando ela é peçonhenta, a gente, claro, não pega ela com a mão. Sim. A não ser na hora de fazer a extração de veneno, mas tudo segue um protocolo de segurança. Esse daqui não é o melhor gancho, ele parece mais uma anteninha de carro, tá? Então ele não aguenta muito o peso de uma serpente, mas eu trouxe para vocês verem como é. Então a gente sempre manipula elas com gancho. Por incrível que pareça, quanto maior for o gancho, mais dificuldade a gente tem de manipular ela. Então é bom sempre ter mais ou menos um tamanho pequeno, Médio, não né? tão pititico, mas um tamanho pequeno do gancho. Eu trouxe a Lilith, eu vou pegar ela aqui para vocês darem uma olhadinha, Fica até com medo. ver mais ou menos como é que faz. Eu vou tentar ver se eu consigo ela pegar aceita. ela de Tá. uma forma que a gente pega os animais peçonhentos, tá? Entendi. Então eu vou tentar pegar aqui. Eu queria fazer uma pergunta também, que como você tem cobra, né? Já vi muita gente falando que elas não sentem, como que é o nome? Afinidade com o dono, não sente nada, por ser um animal de
sangue frio, é verdade? Exatamente. Os répteis, na verdade, eles não têm uma afinidade com o dono, mas eles se acostumam com a manipulação. A Lilith, ela é uma serpente que ela não é tão manipulada mais, eu manipulava mais ela antes, tá? Então ela não tá tão mais acostumada. Eu pegava ela mais, quando eu tinha mais tempo, eu pegava ela todos os dias. Caramba. Então, geralmente, o animal peçonhento, a gente não pega ele com a mão, tá? A gente pega ele somente com gancho, coloca na mesa ou no chão e a gente faz assim. Opa, falei que esse ganchinho não é muito bom. Pega ela e pronto. E aqui a gente faria a extração de veneno. Caramba. Tem a forma correta de pegar. A Lilith, como ela Sim. não é peçonhenta, ela não vai me picar. Sim. Então eu não vou pegar ela da forma exatamente correta. Mas basicamente assim, a gente Aí você aperta a aqui o osso mandíbula, quadrado, que aí fica abre, na né? mandíbula, isso. Ah. Ela vai abrir a boca e aí a gente coloca no copinho Entendi. pra poder pegar. Se Que vocês lindo. quiserem Ah, eu passar quero, a mão. né? Posso passar a mão? Caralho. Nossa, é muito estranho. São literalmente camadas, gente. Deixa eu ver. Caraca. É muito Vocês veem diferente. que não é um animal gosmento, ela tá É. gelada porque o ar-condicionado tá ligado. Então é um animal que ela precisa de aquecimento. E ela entra no meio ambiente, né? A temperatura do meio que ela fica, sim, não é? Sim, Que eu- Você vê que ela tá meio opaca, Sim. porque ela tá na época de muda, então ela vai trocar de Ah, pele. vai por trocar- isso é isso que ela eu ia não tá perguntar. tão brilhante, tão bonita assim. Eu sou muito interessado por essa troca de pele, eu acho muito interessante. Pra curiosidade de todo mundo que tá assistindo, pra que serve? É porque eu creio que tem muitos leigos aí que não fazem a menor Pra ideia. troca né? de verdade. pele? Começa a falar um montão de coisa. É. Então, na verdade, os répteis, a pele deles não vão crescendo junto com eles, como a nossa. A gente vai fazendo a troca de pele devagar. A gente não percebe, mas quando a gente vai tomando banho, se Entendi. esfrega com a toalha, sai ali um pouco de pele e a gente tem essa renovação. No caso deles, eles renovam de uma vez só. Caramba. Então sai como se fosse uma roupinha, ao contrário. Ela troca essa pele. Então sai essa pele Sim. que é a pele mais velha, ela vai ressecar. E tem a pele novinha por baixo. Ela fica mais bonita, com mais brilho. Ela é uma jiboia arco-íris da Caatinga. Então, quando ela tá ali com o sol, ela reflete o arco-íris. É muito Que bonito. lindo. E ela parece que tá sentindo cócega. Assim, É, porque ela percebe que ela tá sendo tocada. Então, ela vai ficando, opa, o que é? Quem é que tá aí? Caramba, que legal, muito bacana. Eu acho cobra, eu sempre achei cobra muito magnífica. Assim, tenho medo, tenho um medo enorme, assim, por ser uma cobra e tal, mas é que nem a senhora falou. Vendo de perto, tocando, é uma experiência totalmente diferente, né? Tira aquela ignorância que a gente Isso, tem. porque é um animal que ele não é pet, ele Sim. não é assim, não é pet não, ele é pet, mas a gente não tá acostumado como cão e gato e um papagaio, por Sim. exemplo. Todo mundo tem, a gente vê em vários lugares. E a gente sempre ouve falar mal de cobra, a É gente verdade. nunca ouve falar bem. Então é natural que a gente tenha medo, tenha receio, não queira chegar perto. Muita gente acha que é Que gosmento, legal. é nojento, é fedido, é isso. E vocês viram, ela não tem É cheiro de normal, nada. é normal. Não é gosmenta, ela só tá geladinha por conta do ar-condicionado. Mas Literalmente. se a gente tivesse num dia mais ensolarado, num dia quente, ou se ela tivesse no aquecimento dela, ela ia estar quentinha Que também, não ia legal. estar gelada. Muito legal, muito Muito legal. louco. Eu acho muito bonito cobra também. Como a senhora disse, minha vontade agora é de colocar ela ali no sol pra ver ela brilhando arco-íris. A Mas gente ela- pode fazer isso daqui a pouco. É verdade, tira uma foto, põe pra vocês verem também. Muito legal, tia, muito legal, de verdade. Mas o nosso tempo tá acabando, né? Infelizmente. A gente tem que encerrar ainda. Infelizmente, porque tava tão incrível, tinha muitas É. perguntas pra fazer ainda. Mas a gente tem a nossa última pergunta aqui pra senhora, tia. E seria, o Butantan é um estilo de renome na produção de soros antiofídicos. Você sabe nos dizer como é feito esse processo de produção? Então, o soro ele é extraído então da serpente. Esse soro depois ele vai para um outro laboratório, que não era o laboratório onde eu estagiava. Lá então eles vão pegar uma quantidade de soro e vão injetar no cavalo. No cavalo. E isso. Mais ou menos a cada 5 dias eles injetam uma quantidade pequena de soro. E o cavalo ele vai desenvolver anticorpos contra o veneno da serpente e ele não vai morrer.
E também não vai ficar mal nada, mas ele vai criar esses anticorpos. Depois de mais ou menos um prazo, não me lembro direito, mas é mais ou menos uns 40 dias, por aí, eles tiram o sangue dele, uma quantidade pequena de sangue, aí eles fazem a separação do plasma, e pegam esses anticorpos e fabricam um soro antiofídico. Nossa, que Ou legal. soro aracnídeo, também fazem dessa Que forma. legal. E aí depois, dependendo do tipo de acidente, né, tem o soro correto para cada serpente. E a quantidade também vai depender de como foi o acidente, do porte físico da pessoa. Cara, que legal. Eu fiquei muito impressionado, porque, tipo, eu não pensei que usaria justamente no cavalo, assim, porque... Sim. Mas era justamente porque o sistema imunológico do cavalo é muito mais forte? Sim, porque é o cavalo essa ele vai desenvolver anticorpos contra o veneno que vai combater essa toxicidade dentro do organismo dele. Então ele não vai morrer. Ele vai ali ficar meio estranho. Num acidente de cobra, eles podem vir a óbito? Pode, dependendo a cobra, dependendo a quantidade de veneno que ela inoculou no cavalo, certo? Então, dentro do laboratório, para desenvolvimento do soro, a quantidade é muito pequena. Então, ele não sofre com isso e ele não vai morrer por isso. Eles vivem uma quantidade de tempo no Butantan para esse trabalho, depois eles são aposentados. Então, o cavalo não fica lá até a morte dele. Ele fica um prazo, se aposenta, mas aí trazendo benefício e ajudando a gente. Porque Com quantos certeza. acidentes não acontecem e as pessoas não são salvas por conta do soro antiofídico. Isso é Nossa, eu tinha uma visão totalmente conturbada. Achava que todos esses testes eram feitos só em rato do laboratório, sabe? Não achava que ia ser em cavalo. Sempre não. negócio de filme, né? Que É. lançava, tudo é testado nos ratos. É. Mas tá bom, tia, foi incrível de verdade ver uma cobra É. pela primeira vez. Pelo menos é a minha primeira A vez minha vendo também, uma eu nunca cobra, tinha visto de tocando em perto. uma cobra, né? Eu tô achando muito incrível, né? Eu Sim. nunca pensei que seria algo tão magnífico assim. Mas realmente, é muito impressionante como é a textura do corpinho dela. É Sim. muito bonitinho, que ela realmente... dá pra ver que ela tem uma camada a mais. Que é como, sei lá, quando tá descascando a pele, quando você passa o dia inteiro no sol no outro Aham. dia. É Dá exatamente pra ver assim. até o olhinho dela, ó, Sim, tá meio sim. opaco, porque ela vai Exatamente. trocar de pele. Que lindinho, até o olho troca. Caraca, Troca. não sabia, não. Incrível, isso é incrível. Mas tá bom, tia, muito obrigado. Muito obrigado. A sua presença foi maravilhosa. Você trouxe a experiência nas nossas mãos, literalmente, não só a teoria. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a É vocês. incrível, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo também aqui. Com certeza. E é isso. Obrigado. Obrigada a vocês também pela oportunidade. Eu gosto muito de trazer e mostrar a Lilith Com certeza. para Sim. todo mundo que eu conheço, principalmente para meus alunos, e colocar aí que os répteis, principalmente as serpentes, eles não são demônios, não Sim. são animais do mal. Eles trazem muitos benefícios pra gente. Aí controle de população de ratos. E aí tem aí o captopril, tem cola e tem inúmeras outras coisas que também estão sendo desenvolvidas com veneno. Então esses animais trazem sim muito benefício pra sim. gente. Então não são um vilão, né? Não Então- são vilões. Então, o que a senhora tem a dizer pra todo mundo que pensa mal sobre as cobras? Não pense, se a sua casa hoje não está lotada de rato, tem uma cobra envolvida nisso. Verdade. É por culpa da sociedade que Isso, eliminou tanta as gente cobras. aí, ó, consegue manter a sua pressão em dia por conta do captopril. Verdade. Agradeçam as cobras, parem de julgá-las. Muito obrigado, tia. Imagina, Obrigado. obrigada a vocês. Esse foi o podcast, pessoal. A conversa foi maravilhosa, vocês curtiram. Foi muito, muito, muito. Foi muito engrandecedor pra gente estar aqui. Incrível, Maravilhoso. maravilhoso. A gente queria novamente agradecer a toda a equipe do Onda FM, agradecer a organização da escola e agradecer aos profissionais que compareceram aqui com a gente tirou um tempinho deles. Com certeza. Com certeza. Plena Tempinho, terça-feira, né, gravando. Querendo descansar. Alguns já. saíram do serviço por um É, a gente vai é, voltar já. Já tem que voltar pro serviço. Verdade. Muito obrigado de verdade. E a você, telespectador, que tá aí assistindo a gente, Veio assistir assistiu a todo gente, esse né? tempo. Sim. Muito Espero obrigado que até o mesmo. final. É. Exatamente. Vamos lá, o que mais? A gente vai ter também a feira de conhecimento no Colégio Esfera, dia 19, a partir das 9 horas da manhã. Quero que todos compareçam lá, por gentileza. Vai ser muito interessante, a gente vai aprofundar melhor nos temas que a gente acabou falando aqui.
E vai E- ter uma equipe separada lá. De Exatamente. cada Gente, sala sim. vai abordar esses assuntos que a gente falou, sobre os desastres naturais, sobre todos esses assuntos, cada Sim. sala vai abordar. Então vai lá, que você vai adorar ver Aqui- cada conhecimento. Eu mesmo adorei ver a cobra aqui. Então Nossa, já, com já é certeza. maravilhoso. Aqui foi mais uma introdução, lá vocês vão ver o exatamente. que é de verdade. Na Feira do Conhecimento, a gente vai ter o 6º ano falando de animais peçonhentos, o 7º ano falando dos riscos à saúde humana e toxicologia, no 8º ano, epidemias e doenças emergentes, no 9º ano, questões ambientais e desastres naturais, e o 1º ano trazendo as questões tecnológicas, os avanços tecnológicos. É isso aí, pessoal. Exatamente. Valeu. Muito É obrigado. Deixe seu like. E é nóis. Valeu, falou.